Olá, olá, boa noite. Sexta-feira, 24 de outubro, sejam todos bem-vindos ao canal Silvio Navarro. E claro que toda sexta-feira nós temos Lucas Berlanza, já estou até enrolando a língua, pessoal. Lucas Berlanza, para a gente comentar os principais fatos que aconteceram nesta semana, mas sem viés, sem torcida, o fato pelo fato. Lucas, boa noite, muito obrigada por falar conosco. Boa noite, Camila. Saudações a todos que nos assistem. É sempre uma satisfação a gente ter esse momento de conversa que a gente reflete sobre o cenário contemporâneo também, eventualmente sobre um pouco de teoria, de conteúdo para enriquecer a reflexão dos nossos espectadores, sempre com base naquilo que foi analisado no site do nosso Instituto Liberal e sob uma perspectiva, portanto, liberal. Por falar em site do Instituto Liberal, vou deixar aqui o Instagram do Instituto Liberal, onde vocês vão ter resenhas de livros, sábado e domingo, todo sábado e domingo resenha de livros, os cortes, as principais falas aqui do programa, o que está saindo no site, vocês veem ali pelos cards, tem carrossel, então tu fica bem informado de uma forma rápida, mas de uma forma profunda, né? Não é aquela coisa rasa. Então, tu tem informação boa e rápida. É Instituto Liberal, certo, Luquinhas? Perfeitamente. E nós vamos falar de quem? Já que a sexta-feira está assim, tá boa, então a gente já começa já estragando tudo, falando do Haddad, essa besta quadrada que ferrou com a Prefeitura de São Paulo. Para quem não sabe, Haddad conseguiu superfaturar salsicha de marmita de criança escolar e também proibiu mais de 86 remédios de chegarem ao SUS, naquelas farmácias do SUS que entregam remédio. Foi cortado 86, mas não se preocupem não, que ele está preocupado com a população. Confia que dá bom. E temos nem o vernáculo descreve a incompetência de Fernando Haddad, que é do Carlos Júnior, esse artigo. E, Lucas, o Haddad, ministro da Fazenda, cara, é tão ruim falar ministro da Fazenda quando nós tivemos um Paulo Guedes que até te engasga, assim, ó. Cara, a gente saiu do luxo e voltamos para o lixo, uma coisa absurda. Ele realmente não sabe o que ele está fazendo ou ele foi colocado lá para justamente fazer isso? Como diz aqui, é suficientemente para dar errado. Ele foi colocado suficientemente bem para dar errado? Olha, Camila, o fato é que a mentalidade, a gente já vem falando isso no programa ao longo do tempo, a mentalidade do PT é uma mentalidade de projeto de poder, de projeto de apropriação das entranhas do Estado e das instituições brasileiras para se perpetuar no poder, o que depende para esse projeto funcionar da voracidade do Estado sobre os recursos da sociedade, a voracidade fiscal. E por isso a receita que o governo vem adotando jamais é a receita de você fazer cortes que podem incomodar aquelas bases de apoio sobre as quais a estrutura de poder se sustenta. Mas sempre você tentar sugar mais do setor produtivo, e isso se dá aumentando impostos. E tudo o que o Fernando Haddad vem fazendo à testa do seu ministério é buscar aumento de impostos, buscar aumento na receita. E é sobre as desculpas que ele dá, colocando a culpa, que é outra coisa que o PT costuma muito fazer, transferência de responsabilidades. Roberto Campos já dizia que o Brasil tinha um vício profundo do escapismo, que é aquela mania de colocar a culpa nos outros, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é do inimigo imperialista, ou a culpa é do Congresso, a culpa é da democracia burguesa, como se chegou a dizer em 1964, naquele comício da Central, em que o Brizola pegou o microfone, né? E o próprio João Goulart criticou a democracia burguesa. Então, agora a culpa é do Congresso, é a narrativa do Fernando Haddad diante das suas insuficiências. E é esse o comentário que faz o Carlos Júnior, o jornalista Carlos Júnior, no seu artigo Nem o Vernáculo descreve a incompetência de Fernando Haddad. E ele faz referência especificamente a votação da medida provisória do imposto sobre operações financeiras, que ia incidir sobre estas operações, o que o PT vende como sendo uma correção dos desníveis sociais, porque esse peso, essa taxação seria só sobre os mais ricos que fariam esses investimentos, mas não há previsão
naquela MP de tamanho dos investimentos, da riqueza das pessoas que seriam afetadas. E, na prática, nós sabemos muito bem que toda a atividade econômica é afetada quando você aumenta impostos sobre operações como essa, sobre a atividade econômica. E o texto do Carlos Júnior, ele menciona que o Haddad, aumentando impostos, naturalmente, a argumentação do Carlos não beneficia a população pobre automaticamente por isso, de maneira alguma. E quanto mais dinheiro nós tiramos da sociedade, mais distorções econômicas, menos produtividade, menos riqueza gerada, aquela velha verdade de que a riqueza não sai do capim, ela tem que ser desenvolvida pelo investimento de alguém que tem recursos para tal, que, portanto, com seu investimento gera retorno produtivo, gera consumo, e com isso gera-se riqueza, gera-se o salário que vai pagar o sustento do trabalhador. O resultado é catastrófico para todo mundo, consequentemente, né? A real motivação dessa taxação não é para ajudar o pobre a melhorar de vida. Muito ao contrário, é a busca desenfreada por novas receitas para tapar o buraco que o governo continua aumentando, continua aprofundando desde o começo da gestão, quando ele aprovou aquela PEC da transição, quando o teto de gastos foi abandonado e o que se colocou no lugar absolutamente não dá conta de refrear esta assim chamada voracidade fiscal a qual eu fiz referência ao começo, né? O que se quer é apenas carta branca para a gastança à vontade, para que o presidente Lula consiga a reeleição, não importa quais serão as consequências no dia seguinte. E a gente sabe que serão consequências desastrosas. E aí ele fala da questão do Congresso. Ele diz que o Fernando Haddad tem a caneta na mão, comanda uma pasta importantíssima para o Brasil, e que ficar choramingando toda vez que o parlamento não atende aos caprichos dele é uma coisa de criança mimada. Num regime democrático, o governo precisa negociar com o Congresso. Ele não pode partir do pressuposto de que existe algum tipo de obrigação moral a priorística, de que o Congresso acolha as suas demandas. Se eu digo que tem de ser da maneira que eu quero, o Congresso automaticamente tem que carimbar e vai ser assim e pronto, ele tem uma obrigação moral de me seguir. Não é assim que funciona numa democracia, num regime parlamentar com sistema representativo. Há de haver conversa, há de haver negociação. Espera-se que tão decente quanto possível, é claro, que a gente também não vai dizer aqui para o nosso espectador e passar a imagem de ingênuos, a gente não vai dizer que o Congresso é santo. Os nossos parlamentares são super cordatos e decentes com o erário estatal, com as questões públicas, é óbvio que a gente não vai dizer isso. Mas o Congresso tem uma função legítima de representar as diversas vozes, as diversas correntes de opinião da sociedade. Ao governo, ao Poder Executivo, que também foi eleito por maioria, mas ele tem que reconhecer a legitimidade democrática também do Legislativo, cabe estabelecer canais de comunicação, de diálogo legislativo para tentar fazer com que suas pretensões sejam aprovadas. Não partir dessa premissa de que é obrigação do legislativo aceitar o dever social de aumentar imposto, né? E pior ainda, quando não consegue que o legislativo aprove as suas solicitações, as suas exigências, para usar uma palavra mais adequada ao que o PT pensa, vai se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, vai se recorrer ao poder não eleito, como se tivesse mais legitimidade do que o legislativo para impor alguma coisa, né? O resultado disso tudo, né, desses esperneios do Fernando Haddad, porque não consegue entregar resultados efetivos, porque não consegue que o Congresso se dobre inteiramente às suas vontades, o resultado de tudo isso é uma economia capenga que dá todos os sinais de desaceleração, como diz o Carlos Júnior, uma taxa de juros que inviabiliza investimentos e uma dívida pública que cresce de maneira assustadora. O Estado brasileiro continua aí inchado, ineficiente, com muita coisa para cortar. O judiciário sozinho, ao qual o governo Lula recorre para governar, responde por 146 bilhões e meio de reais, quase 2 vezes o valor da MP do IOF que o Congresso inviabilizou, que o Congresso não quis adotar. Quem disse que Fernando Haddad quer mexer
na casta mais privilegiada de todas, que é o judiciário. A pauta exclusiva dele, diz o texto, que está aí na tela para vocês verem, é taxar a sociedade e alijar o setor produtivo. Camila. Lucas, eu selecionei essa parte e já estava selecionada que eu ia falar dela, mas aí tu falou. A dívida pública tá bizarro, tá em trilhões já. Acho que 2 trilhões, 3 trilhões, um negócio assim, né? Me corrijam aí, eu não lembro direito, eu sei que está em trilhões. Acho que é 4 já. É 4 já? Como é que o Brasil vai sobreviver? Eu falo por mim, tu sabe que eu sou mãe, que eu sustento meus filhos sozinha, enfim, que eu tenho que fazer mercado, tal. Lucas, eu não estou mais... Eu ganho a mesma coisa na época do Bolsonaro e hoje. Eu não estou mais conseguindo comprar carne, ovo, legume e verdura. A gente já está começando a racionar. Uma semana ovo, outra semana 2 dias de carne, 2 dias de verdura. Como é que vai ficar? Se o Lula ele anunciou que ele é candidato à reeleição. Nós sabemos as caixinhas mágicas. Qual que vai ficar a situação do país, Lucas? Uma situação muito difícil, né? E, assim, a história ela mostra que o Brasil vive em oscilações, em que você tem governos populistas e gastadores que deixam o país no buraco, e depois o governo seguinte é obrigado a indicar alguém que vai adotar medidas relativamente duras, que acabam tendo um custo em popularidade, para consertar o desastre que foi provocado pela irresponsabilidade dos antecessores. A nossa história ela é assim. Várias vezes aconteceu isso. O que nos preocupa é que nós hoje estamos lidando não apenas com um problema econômico, que poderia ter esse mesmo conserto, né? Ainda que fosse um conserto para nós nos mantermos na mediocridade, que depois o populismo acaba voltando, mas nós estamos lidando também com o problema nas instituições políticas, né? Que nos deixa com muitas dúvidas sobre qual será exatamente o clima de liberdade de discussão que nós teremos, por exemplo, em um processo eleitoral para a sucessão. Qual é o nível de liberdade que nós temos para colocar uma candidatura que efetivamente possa vencer e promover uma disrupção com esta lógica, com esse estado de coisas que vem funcionando até aqui, né? Isso é uma pergunta sem resposta, é uma questão que fica no ar, num cenário que nós temos tantas intimidações à liberdade de expressão, intimidações à liberdade de discussão. Então, nós não temos apenas um baita problema econômico para resolver, que vai ter que ser encarado de alguma forma. Nós temos também um problema político institucional. Isso acrescenta inúmeras interrogações à nossa perspectiva de futuro próximo e, quiçá, remoto, Camila. Lucas, tu falou uma coisa interessante das eleições. Se o Lula não quiser morrer, se ela morrer, eu duvido muito, porque no inferno o diabo não quer concorrência, no céu não entra, fica a gente lidando com esse estrume aqui mesmo. Mas, de qualquer forma, a esquerda ela sempre tem uma carta na manga, digamos assim. Quando o Lula estava preso, eles tinham um Haddad. A direita ela tem o Bolsonaro e ponto. Não é permitido outro tipo de discussão. Eles falam muito no Eduardo. O Eduardo está nos Estados Unidos, a gente não sabe o futuro do Eduardo. Se ele vai vir para o Brasil, ele vai ser preso? Existe a possibilidade dele governar partindo dos Estados Unidos, sem estar presente aqui, deixando a incumbência com os ministros? Não sabemos. É tudo muito nublado ainda, tudo muito nebuloso. O fato da gente não discutir outros candidatos, colocar na mesa outras opções, tira um pouco da altivez da direita, de encarar o problema de frente e falar, ok, se esse não puder, quem seria a nossa terceira opção? Com certeza. Assim, o Bolsonaro a direita tem apenas o Bolsonaro, a menos que chegue o momento, que provavelmente vai ser necessário que chegue, em que o Bolsonaro desista, né, de vez, e em que outro nome seja indicado. Eu sempre defendi que todo mundo tem o direito, toda corrente de opinião, todo partido tem o direito de indicar candidatura. Tem direito de indicar candidaturas, de colocar as opções na mesa. Num primeiro turno, democraticamente, ele existe para isso. Eu sei que nós não estamos vivendo numa situação de normalidade democrática, esta é a realidade,
Mas numa situação de normalidade democrática, em teoria, o primeiro turno é para as várias posições se colocarem. Então, não vejo problema, essencialmente, você ter o candidato XYZ se apresentando como diferentes parcelas da direita se colocando numa eleição. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que isso faz parte da democracia e naturalmente se afunila. No segundo turno, você vai ter apenas um representando esse campo e todos se unem em torno dele. Qual que seria o grande problema de se fazer isso? Né? Não vejo. Que se quer criar desde o começo uma obrigação de você estar ligado apenas a um nome, a uma. Eu não acho isso correto. Na minha opinião, já defendi isso em outras eleições, em que, felizmente, nas últimas eleições nós temos tido, isso já é um avanço, o direito de ter uma representação da direita se colocando abertamente na disputa, porque décadas atrás, não tantas assim, o Lula se jactava de só haver candidatos de esquerda ou de centro-esquerda participando do pleito, achava isso uma maravilha, uma evolução. Ao contrário, naturalmente, é um retrocesso, é um desastre para uma nação que se quer democrática, que a direita não possa ter voz. E se a direita tem voz, eu não vejo problema de haver várias vozes. Agora, o problema é que não só na direita nós temos essa discussão precoce, tem que ser um nome só, tem que ser o nosso candidato, e acaba. Não temos apenas essa pressão precoce, como a esquerda também ela ainda vive do Lula. Assim, tentam criar aí, o Lula acabou de colocar na Secretaria-Geral da Presidência o Guilherme Boulos, né, do PSOL, que é uma figura que há muito tempo tenta se vender como sucessor na liderança do campo da esquerda. Mas não vejo o Boulos trilhando o mesmo caminho de sucesso que o Lula trilhou. Então, assim, eu também vejo na esquerda uma lulodependência muito grande. Eu não vejo os nomes, tentaram emplacar, até o nome da Janja, tentaram vender aí a Janja como uma herdeira política. Ela é das figuras mais execradas desse governo, se você for olhar as pesquisas de popularidade, né, de recepção popular. Então, quer dizer, o Lula, de vez em quando, flerta com governadores ali do Nordeste, que poderiam ser os herdeiros dele na sucessão. Aí ele acabou ficando ele mesmo, né? Eu sou o candidato à reeleição, pelo menos até o momento é isto que se coloca no cenário, que realmente assim, existe uma profunda lulodependência na esquerda que não conseguiu fabricar lideranças para a sucessão. Na direita, ou pelo menos à direita, se nós pudermos nos colocar dessa forma, nós temos governadores de estados, lideranças, que têm o seu próprio capital político. Então, certamente não tanto quanto Jair Bolsonaro, mas elas têm o seu próprio capital político, construíram um capital político, poderiam ser lançadas como cartas à mesa, com mais status, com mais cacife, digamos assim, do que qualquer substituto que o Lula viesse a colocar, apesar da pressão que se faz para que se tenha ali um candidato, tem que ser o Bolsonaro, não pode pensar em outro. Apesar de haver quem faça pressão nesse sentido, o fato é que há nomes. Nós temos nomes. Se o Bolsonaro diz amanhã o Tarcísio será candidato, tem o Tarcísio candidato. Agora, na esquerda, é um pouco mais complicado o Lula emplacar alguém. É ele mesmo o nome que eles têm ali à disposição. É uma crise que a esquerda vai ter com que a esquerda vai ter que lidar nos próximos anos para pavimentar o seu futuro, Camila. Não que eu, particularmente, esteja muito preocupado com o futuro do PT. Não, pelo contrário, se o PT se desse muito mal, eu estaria muito satisfeito. Eu acho que já fez mal o suficiente à democracia brasileira, às instituições brasileiras. Eu não chego ao extremo de dizer que a esquerda tem que acabar. Não tem que ter nenhuma esquerda no sistema democrático. Todo mundo tem que ser de direita e só vai ter direita. Isso não existe em praticamente nenhum sistema democrático no mundo. Mas eu gostaria que a nossa esquerda fosse de um outro tipo, um pouco mais civilizado. Eu gostaria que a esquerda fosse para os quintos dos infernos. O pior que estavam, não sei se ainda estão, isso é assunto uns 4 meses atrás, preparando a Janja para substituir o Lula dentro do PT. O que aconteceu? A Gleisi, que é a coxa, e o Lindbergh Faria, que aí eu não posso falar o apelido que o governador de Goiás, esqueci o nome dele agora. Ai, qual que é o nome dele? Do governador de Goiás, que tem cabelo... O Caiado, que o Caiado deu pro Lindinho.
né? Que pegou ele lá com um pozinho branco, né? Com a farinha. Não é farinha do que vocês estão pensando, farinha de bolo. O menino estava guardando farinha de bolo, vocês que levaram mal aí. Começaram a se opor ao nome da Janja, o crescimento da Janja dentro do PT. Aí começaram aqueles timinhos, tal, nós contra eles dentro do próprio PT. E aí o nome da Janja acabou caindo. Então, imagina ter que aguentar essa deslumbrada, essa sem noção no poder, Deus me livre, porque não é o povo, aí que tem, não é o povo que elege às vezes eles têm uma ajudinha extra, entendeu? E aí fica muito complicado. Não podemos falar mais do que isso, porque podemos ser presos. Afinal, vivemos numa democracia. Sim. Tem que tomar cuidado com o que se fala. É relativo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala numa democracia, dá muito ruim. Por falar ainda muito ruim, já não bastasse as redes sociais, que esses abençoados querem regulamentar e acabar com a nossa liberdade, agora eles também estão contra a inteligência artificial. O texto maravilhoso é da Juliana Antonelli, é a primeira vez que eu vejo a Juliana aqui. Parabéns, Juliana, seu texto é sensacional. E o projeto de lei sobre inteligência artificial, o Estado como obstáculo ao progresso. E aqui o que a Juliana fala? A mesma ladainha que é para regulamentar as redes, proteção do cidadão, para não enganar o povo, porque o que acontece? Eles acham que o brasileiro é tão burro, que vai ser enganado por qualquer coisa. Então, para não falar, nós não queremos fazer parte do progresso da inteligência artificial e as pessoas perceberem que nós somos uns lixos, então a gente censura, tira também o desenvolvimento da inteligência artificial, enquanto outros países só estão bombando na inteligência artificial. E o Brasil ainda está no chat GPT, né, Lucas? Camila, a questão é a seguinte: a Juliana Antonelli é coordenadora do Instituto Atlantos e integra também o Students for Liberty Brasil. Tive recentemente a oportunidade de fazer um trabalho conjunto com ela, cooperar com ela num projeto. Então, fico muito satisfeito de publicar esse artigo dela, Projeto de Lei sobre Inteligência Artificial, o Estado como obstáculo ao progresso. E é um artigo que versa sobre esse esforço do Congresso Nacional de legislar sobre a inteligência artificial, que é essa grande questão da tecnologia hoje no mundo, que é debatida no Brasil, em termos muito jurássicos, para usar uma expressão do Roberto Campos, como normalmente acontece no nosso cenário político, em que, mais uma vez, achando que o Estado brasileiro tem a missão de proteger os brasileiros contra o mal da iniciativa privada, né? Você tem aí uma proposição de iniciativa que acaba levando a um entrave ao desenvolvimento tecnológico, à liberdade de empreender no país utilizando a inteligência artificial. Um projeto de lei que, como diz a Juliana, legisla antes de compreender. Quer dizer, você não trabalha em cima da realidade, em cima dos dados. Regulamenta antes de fomentar, pune antes de educar e burocratiza antes de inovar. Pula etapas para colocar o Estado, como sempre, como protagonista, cerceando o potencial desse fenômeno, desse acontecimento que vem movimentando e modificando, transformando profundamente a vida humana. Ainda está no começo do seu potencial de realização, que é a inteligência artificial. Sempre partindo do princípio de que o cidadão é incapaz de lidar com os impactos de uma nova tecnologia sem a tutela do Estado. Você falou muito bem, Camila, quando você lembrou da questão das redes sociais, porque desde que Gutenberg inventou a imprensa moderna, foi o início da mídia moderna. Desde que Gutenberg fez isso, cada novo desenvolvimento na mídia moderna, da imprensa propriamente dita, do livro impresso para o jornal, do jornal, dos panfletos para o rádio, do rádio para a televisão, e da televisão para as redes sociais. Cada nova invenção na mídia moderna desperta as mesmas vozes, os mesmos burburinhos, os mesmos discursos de que não, a humanidade não está preparada para isso. Nós precisamos controlar, nós precisamos policiar, nós precisamos limitar. E aí a gente vê
quando apareceu a televisão, tinha discussões no rádio e no jornal com extremo horror diante da perspectiva de que a televisão seria um instrumento de alienação de todo mundo, que a sociedade não estaria preparada para aquilo. No rádio mesmo, houve essa discussão, a tentativa de cercear o rádio, quando aconteceu uma confusão nos Estados Unidos por conta da radionovela A Guerra dos Mundos, do Orson Welles, que adaptava a obra do H.G. Wells de mesmo nome, sobre uma invasão alienígena, e as pessoas ouvindo o rádio na hora errada acharam que a invasão extraterrestre era verdadeira. Então, por conta disso, o pessoal achava que tinha que ter um grande controle do rádio, porque existem, de fato, a liberdade tem efeitos colaterais, mas a censura, a restrição tem efeitos, eu não diria nem colaterais, eu diria inerentes, essenciais, que são muito piores, muito mais problemáticos para o enriquecimento da experiência humana. E aí o projeto relativamente à inteligência artificial, caindo em todos os discursos, a inteligência artificial ela é muito perigosa, ela ajuda a espalhar mentira, ela pode ser usada para deformar a verdade, ela pode ser usada para adestrar as pessoas. O projeto, com isso, avança, diz a Juliana, sobre prerrogativas privadas, impõe uma série de obrigações, classificações de risco arbitrárias, camadas adicionais de regulação, de conformidade regulatória e a criação de órgãos fiscalizadores. Eles sempre querem criar uma estrutura para colocar alguém ali, para dar emprego para aliado, né? Para inchar a máquina pública, que na prática sufocarão a criatividade e o empreendedorismo, especialmente dos pequenos inovadores. Em vez de criar um ambiente favorável para a pesquisa, para o investimento, o legislativo, que nesse caso é o nosso vilão, né, parece decidido a transformar o Brasil em um cemitério de startups, com sua obsessão por controle e excesso de normas. Então, o argumento, ela vai dizer mais adiante, de que a IA deveria ser controlada porque ela pode representar um perigo, é a mesma coisa que há décadas se diz para justificar o aumento do poder estatal. Foi o que eu acabei de dizer em relação à mídia moderna, né? É o mesmo argumento usado, e ela, felizmente, ela coloca isso no texto, para censurar livros, bloquear redes sociais, proibir transações financeiras e sufocar o setor privado em nome da segurança e da ordem pública. Em contraste com isso, países que têm maior liberdade econômica e confiança no setor privado, como os Estados Unidos, têm adotado uma abordagem mais pragmática. Eles apostam numa autorregulação, em princípios éticos de mercado, na responsabilização a posteriori por qualquer crime que seja feito, em vez de bloqueios preventivos. Você tentar cercear na raiz a expressão, a criatividade, o florescimento. Você pune quando algo realmente é feito, quando algo realmente é perpetrado por um meliante, né, por um criminoso. Lá o Estado, diz a Juliana, acompanha o avanço tecnológico com humildade e parcimônia. Aqui tenta domesticá-lo à força. O projeto de lei não regula a IA, ele regula as pessoas. E, como sempre, ele faz isso porque desconfia da liberdade, Camila. Estava aqui escrevendo a minha pergunta para você, então eu vou falar. Não terminei de escrever. Lucas, o Brasil tem recursos para fazer bastante coisa com IA, para usar da tecnologia, para fazer crescimento econômico todo. Nós sabemos que a intenção do Lula, dessa pataquada do PT e de uma boa parte do Congresso, sejamos sinceros, o Congresso não tem anjo, não. Né, de uma boa parte do Congresso, é que o brasileiro fique cada vez mais pobre para que se coloque o socialismo dentro do regime sem causar revolta, sem nada. Porque gente com fome não está pensando em liberdade, está pensando em se alimentar. E ainda mais o povo burro que tem no Brasil, e eu não digo burro no sentido de ofensa, sim no sentido de QI, pelo ensino deficitário, o QI do brasileiro já está menor que de um chimpanzé entre 90 e 95, do brasileiro tem 83, extremamente preocupante, caindo mais 2 pontos, entra em retardo leve. Então, isso é uma forma de impedir o progresso econômico e frustrar os planos de nos transformar em um país socialista sem
sem usar revolta, armas e tudo, ou isso é mais uma forma de censura para evitar que o brasileiro tenha acesso, de fato, a tudo que outros países como Estados Unidos, Suíça, Suécia, Alemanha têm? Olha, eu acho que é mais uma forma de cerceamento mesmo e uma forma também, como eu mencionei, de criar artifícios para aumentar o poder e a estrutura do Estado a fim de abrigar apaliguados, né, dentro dessa estrutura. Eu acho que é mais isso, embora eu concorde com você em que a ignorância disseminada, desbragada, ela interessa a um projeto de poder baseado na demagogia e no populismo, porque um cidadão que não consegue florescer, que não consegue se desenvolver, ele acaba encastelado, ele acaba aprisionado, melhor dizendo, na ilusão de que ele precisa, ele depende da mão amiga do pai dos pobres para ele poder subsistir. Se esse nível de ignorância não fosse interessante ao projeto de poder de quem nos governa, ele já teria sido confrontado e equacionado de maneira muito mais efetiva há bastante tempo, Camila. Perfeito, Lucas. Ou seja, o brasileiro está de uma forma ou de outra. Enquanto o povo não aprender a votar, Lucas, muito. Tem as caixinhas mágicas, mas as caixinhas mágicas, a gente é mais para governo, governador e presidência, não para deputado estadual, federal e senado, gente, pelo amor de Deus. O brasileiro gosta mesmo de um corrupto, eu nunca vi. O brasileiro gosta de duas coisas: gente com história fodida e de corrupto. Eu nunca vi isso. Vai um cara, não, porque eu vim do lixo, vim não sei o que lá, agora estou concorrendo. Quais são suas propostas? Então, é que eu vim do lixo. Está eleito. Lembra do Tiririca? Você sabe como faz que faz no Congresso? Nem eu vou descobrir. O cara foi eleito. Foi eleito também o Macaco Tião, uma vez no Rio de Janeiro, como voto de protesto. Devia ter deixado o macaco lá, talvez tivesse dado mais certo. Por falar em coisas bizarras, Lucas, nós temos que falar do assassinato de bebês nos úteros de suas mães que colocaram o nome de aborto, né? Mas, assim, te abortar não te transforma numa pessoa sem filho, te transforma a mãe de um bebê morto, né? E assassina é você. E essa matéria é do Judiciário em Foco, quando fala que o último ato indecoroso de um prosélito e fala me enrosquei aqui, peraí, fala do voto do Barroso nos espetáculos dele, inclusive teve aquela Rosa Weber, né, que também deixou o voto dela antes de sair do Supremo, numa clara tentativa de aprovar essa pauta abominável para o Brasil, onde a grande maioria é contra, mas não adianta, porque o Supremo sendo a favor, que se dane todo o resto. Eu queria justamente que tu falasse a respeito disso, do assassinato. É que falar certas palavras prejudica tanto o canal, mas enfim, do assassinato de bebês nos úteros de suas mães, inclusive é uma pauta do PSOL. E só para deixar claro para vocês, né, a título de curiosidade, o PSOL votou contra o cadastro de abusadores de crianças, tá? Aquele cadastro nacional. O pessoal votou contra, falou que não tem que colocar os abusadores lá, não, que isso é problema dele, que ele não tem que ser exposto. E também votou contra a menção aos autistas, porque a parcela que ia ter a moção ali, a homenagem, era de direita. Tá bom para vocês, Lucas? Camila, está claro para todo mundo que a maioria da população brasileira reprova essa ideia de você ampliar as possibilidades de assassinato, como você bem disse, de crianças no ventre materno. A maioria da população brasileira rejeita a ampliação do aborto e, mesmo que não fosse assim, mesmo que a maioria pensasse ao contrário, que quisesse permitir o aborto, enfim, mesmo que alguém quisesse fazer isso, teria que fazer modificações legais, modificações constitucionais, modificações jurídicas, através do legislativo, que quem faz regra, quem faz lei é o legislativo. O grande problema institucional desses movimentos do Supremo Tribunal Federal é que eles, Luiz Roberto Barroso vinha sendo, agora ele está se aposentando, foi justamente o seu último grande lance, né?
dentro do Supremo Tribunal Federal, ele vinha sendo o grande promotor dessa ideia de que o judiciário tem a tarefa de ser a vanguarda iluminista que vai civilizar a sociedade, e isto passa por suplantar as prerrogativas do legislativo, as prerrogativas do parlamento, que é fazer lei por si próprio, que é justamente o que não está nas competências de quem tem apenas a atribuição de fiscalizar o cumprimento das regras que o poder efetivamente eleito tiver elaborado. Então, a Kátia Magalhães, nesse artigo Aborto, o último ato indecoroso de um prosélito, ela está se referindo naturalmente ao Barroso, ela comenta que o Barroso conseguiu, junto ao Fachin, que assumiu a presidência do STF em seu lugar, a designação de uma sessão extraordinária em plenário virtual para ele manifestar o seu voto antes de deixar a cena na ação, o que prova que para ele essa é uma questão muito importante, né? Ele conseguir fazer avançar o aborto no Brasil, na ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, na qual o pessoal pleiteava a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Contrariando o regimento do próprio STF, que reserva esse tipo de sessão virtual apenas a casos realmente urgentes, né? E não porque o ministro do STF está indo embora, ele quer votar porque ele acha que a causa é muito importante, ele quer votar, então ele pediu. Não é assim que o regimento determina. Então, contrariando o regimento, que reserva esse tipo de sessão a casos de excepcional urgência, o Barroso deu ao seu desejo de fazer com que o aborto avance, a sua simpatia pela pauta do PSOL, né, o caráter de uma excepcionalidade nacional, né, e se despediu dando esse voto. Nos autos da DPF, que o Barroso aparentemente acha muito urgente, né, o pessoal pedia isenção de pena a mulheres que aniquilassem ou promovessem, através de outra pessoa, a aniquilação de fetos gerados nas últimas 12 semanas, sob o argumento de que a preservação da existência fetal seria atentatória à dignidade das gestantes. Os tipos penais que nós temos em vigor são claros quando definem como crime a conduta de provocar aborto em si mesma e de provocar aborto com e ou sem o consentimento da mulher, nos artigos 124 a 126 do Código Penal, né? E os juízes não podem, apenas porque sim, afastar o cumprimento destes preceitos jurídicos pré-estabelecidos, né? Com isto, naturalmente, Barroso e a Rosa Weber, como você bem mencionou, Camila, atuam como legisladores, violando a cláusula pétrea da separação dos poderes e humilhando o parlamento brasileiro, que é quem tem a soberania, a prerrogativa de decidir sobre este assunto. Aí ela diz também que, aliás, se a cúpula do STF, do Judiciário, realmente fosse comprometida com a natureza da sua função, com a seriedade da sua função, ela já teria arquivado essa DPF, porque ela é descabida. Porque se essa categoria de ações se destina tão somente, diz a Kátia, ao exame de violações a preceitos fundamentais, e se o artigo 5º da Constituição aponta o direito à vida como sendo a primeira das nossas garantias, é no mínimo cínico que uma sigla como o PSOL, né, pretenda judicializar a prerrogativa à própria existência, invocando uma pretensa defesa da dignidade para privar de dignidade, né, seres de até 12 semanas de vida intrauterina, mas que são desumanizados pela proposição do PSOL, a ponto de poderem ser retirados do corpo feminino, como se fossem, aí a comparação que a Kátia faz, né, uma unha encravada, um dente apodrecido ou outros inconvenientes, né? Mas ainda pior do que isso, é o tipo de discurso que o Barroso usa para justificar essa sua tentativa de legislar sobre uma questão que, obviamente, cabe... Qualquer questão só cabe ser legislada pelo parlamento, pelo legislativo, o nome já diz, né? Mas pior ainda é o tipo de argumentação que ele usou, uma argumentação política, moralista, como se ele estivesse se apresentando como um candidato ou defendendo a questão como pauta dentro de uma Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados ou do Senado, e não na posição de um juiz da Suprema Corte Brasileira. Barroso falando sobre o papel do Estado na educação sexual, sobre a forma de tratamento mais adequado à conduta
da interrupção da gestação, como ele chama, né? Sobre pretensas pesquisas da OMS acerca do assunto, reflexos da criminalização da prática nas diversas camadas sociais. O que isto tem a ver com o texto literal do que diz a Constituição e do que diz a lei sobre o assunto? Absolutamente nada. Então, mais uma vez, um dos grandes problemas, talvez o maior do nosso país hoje, é esta falta de vontade do Supremo Tribunal Federal de entender qual é a sua competência e de se ater a ela, Camila. Peraí, deixa eu me colocar aqui que eu me perdi. Pronto. Muito se fala eu acho que o Supremo não falou sobre isso, se falou, me corrija, mas das sequelas que o aborto traz. Se o aborto natural, aquele que acaba acontecendo sem intervenção, já causa diversos problemas psicológicos, como culpa, depressão, instabilidade emocional, uso de bebidas alcoólicas para lidar com a dor e com a culpa. O aborto intencional chega a causar suicídio, aumento e abuso do uso de drogas, calmantes e bebidas alcoólicas, taxas de desenvolvimento da psicose por transtorno de estresse pós-traumático. Fala sobre como vai lidar com essas mulheres, como que vai dar atendimento, acolhimento para quem fizer isso? Não, porque eles acham que o fato dela poder fazer o aborto já o aborto ser legitimado pela legislação brasileira já seria uma concessão a essa mulher de uma dignidade, mas com tudo que você descreve, na verdade, nós temos aí uma dignidade abstrata, né? Porque a vida real é bem diferente, ela não tem nada de digno, é uma vida de sofrimento, pelo menos essa é a tendência, né? De você ter repercussões bastante negativas de um gesto traumático como esse. Inclusive, Lucas, não sei se o pessoal que nos acompanha sabe, mas em países em que o aborto é liberado, o abuso sexual infantil ele é alto, porque se a criança ou adolescente engravida, eles levam para fazer aborto. Inclusive, a prostituição infantil de crianças que não falam o inglês. E isso tem no livro Abortos Forçados, dos Estudos Nacionais, escrito por Christian de Rosa, e também tem outras fontes, basta procurar. Outra coisa que acontece em países que o aborto é liberado são as mulheres que fazem aborto por pressão externa, seja do empregador, da família e do marido. Elas também sofrem com aborto não consentido, quando o marido coloca pílulas abortivas nos seus sucos, nas suas águas, enfim, e isso não é crime, porque, afinal, o aborto é liberado. Fica a dúvida. Isso vai ser tratado como crime, o Supremo Tribunal Federal está olhando essa parcela também do que acontece, o PSOL ou não, apenas o assassinato do bebê já supre, já fecha todas as lacunas. Eu não creio que estejam preocupados com nada disso, cara. O que a gente vê não é interesse em aprofundar nesses efeitos laterais e essenciais do problema. A questão ali realmente tem que ter o poder ali de matar o feto e acabou, é isso aí. Não se vai além disso. E uma última curiosidade, aí o Lucas pode falar melhor do que eu, porque ele é muito mais inteligente e estudado do que eu, é sobre a Margaret Sanger. Ela foi a idealizadora da Planned Parenthood, ela fazia parte da Ku Klux Klan, tá? Da KKK, e ela quis colocar as primeiras clínicas de aborto foram colocadas em bairros pobres e negros, porque a ideia dela era que a mulher negra abortasse e não colocasse mais crianças negras no mundo, ou seja, é uma ideia altamente eugenista. E na Suíça não se nasce mais crianças com síndrome de Down, porque assim que os pais descobrem que é síndrome de Down, eles optam por abortar, porque lá pode. Então, a gente pode dizer que o Supremo e o PSOL defendem uma ideia altamente eugenista, né, Lucas? Pelo menos, ela tem esse antecedente, né? Na maneira como ela se desenvolveu, como você bem mencionou, nos Estados Unidos, com a Margaret Sanger, ela tem uma característica eugenista,
E o STF, mais uma vez, a profundidade do debate não alcança isso, né? Fica só na superfície mesmo de a mulher ter a liberdade sobre o próprio corpo, quando a gente sabe muito bem que não é apenas o corpo dela, né? Tem um outro corpo ali dentro. Existe uma divergência. Dentro do próprio espectro liberal, existem liberais que aceitam isso, né? O pessoal da turma do objetivismo, por exemplo, legitima o aborto, não vê problema no aborto, mas eu estou com aqueles que entendem que você tem dois indivíduos que precisam ser levados em consideração. O que eu admito é que o indivíduo proteja a sua vida. Quando você tem, evidentemente, um caso em que você tem clara e flagrante ameaça à vida da gestante, né, tem que ser feita uma opção. Agora, de resto, eu entendo que nós temos dois indivíduos envolvidos e os direitos dos dois indivíduos têm que ser levados em consideração. Não dá para arbitrariamente estabelecer em que momento o ser humano, que tem todo o código genético, toda a estrutura orgânica da espécie a qual ele vai pertencer, em que momento ele passa efetivamente a ser um ser humano. Isso é uma decisão arbitrária, né? Na minha maneira de ver as coisas, é uma decisão arbitrária, você querer estabelecer algo a respeito disso, dizer a partir de tal momento é um ser humano, antes não é. Mas o código genético está todo ali, a criatura já existe ali, né? Então, essa separação ela é arbitrária, ela é uma tentativa, a meu ver, vazia de justificar o desprezo por aquela vida, né? Por aquela vida que já é uma vida humana. E a minha última pergunta, Lucas, é se a bebê que será assassinada é uma menina. Vai ser considerado feminicídio e violência doméstica ou é só um livramento mesmo? Não, mas se ela não é considerada nem um ser humano, quanto mais uma menina, né? Eu estou falando com o microfone fechado. É porque é tão doentio isso que eu acho que nem deveria ser debatido no Supremo Tribunal Federal, entendeu? É uma coisa muito doentia tu olhar para uma vida... Mas fosse doentio ou não deveria ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Isso é se é doentio, se é legal, não deveria ser debatido. O Supremo Tribunal Federal tem que debater sobre a Constituição. Isso aí, se for debater ou não debater, que se decida isso na política. Esse é o grande ponto da questão. Não cabe ao Supremo fazer isso, não vai ser aprovado porque eu quero. Não é assim que funciona, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é tudo menos democrático. É tudo, mas o legislativo não existe faz tempo, Lucas. Faz tempo que o Supremo falou, legislativo, para quê? Vocês já não estão recebendo salário? Já não estão com uma vida ótima? Já não tem plano de saúde, plano creche, plano avião, plano sei lá o que das... Fica quietinho aí e deixa que a gente resolve. A impressão que eu tenho é essa, Lucas. É um poder que funciona apenas sub júdice e é perfeitamente substituível pela terceira casa legislativa, que hoje é o Supremo Tribunal Federal. E a caneta deles tem muito mais força. Bom, Lucas, vamos falar de Melchior. Eu juro por Deus, primeira vez que eu ouvi o nome dele, eu vi o sobrenome dele num texto, tem um negocinho, eu não lembro o que foi, que eu falei, mas por que o Lucas está falando da Val Melchior? Eu falei, será que é parente dela? Aí, inteligência de milhões. Aí eu fui atrás e descobri que não é, e o Adriano Dorta escreveu Revisitando o Melchior, uma defesa do neoliberalismo. Eu acho engraçado essas palavras com neo na frente, porque é novo, né? Novo liberalismo. Não, peraí. Você está falando... Tem uma socialite chamada Val Marchiori. É essa que você está... Isso, eu achei que era primo. Mas o que o Lucas está escrevendo dessa família, gente? Valdirene Aparecida de Marchiori, uma socialite, empresária, apresentadora e ex-mulher. Eu nem conheço, Camila. Por isso que eu falei, mas o que o Lucas está escrevendo dessa doida? Essa mulher não presta? Está escrevendo dela por quê? Inteligência de milhões a minha. Mas conta pra gente quem que é o Guilherme Melchior, a cabeça aí do neoliberalismo, intelectual do neoliberalismo brasileiro. Na verdade, ele é crítico do que ele chamava de neoliberalismo, né? Ele preferia assumir para si
a posição de um representante do chamado liberalismo social, que é uma corrente que nasce na virada do século XIX para o século XX no Partido Liberal Britânico, defendendo que a atuação do Estado deveria ser um pouco maior, com algumas agências de bem-estar social, algumas legislações trabalhistas. O Melchior tinha essa visão. Ele se identificava, portanto, com a tradição política de Leonard Holthaus, Thomas Green e companhia. E esse artigo, revisitando o Melchior, uma defesa do neoliberalismo, de autoria do Adriano Dorta. Adriano Dorta era uma figura com quem eu construí um certo relacionamento virtual, um diálogo constante com ele nos últimos tempos, né? Ele está sempre conversando comigo, trocando ideia sobre questões, principalmente as questões mais teóricas, mesmo mais desafiadoras do pensamento liberal. Ele é estudante de economia, com foco de pesquisa em escolha pública e economia política, ou seja, ele é um admirador da chamada Escola de Virgínia, a teoria da escolha pública de Gordon Tullock e James Buchanan, e ele produziu, mediante também algumas conversas que nós tivemos, eu fui acompanhando esse processo, ele produziu esse artigo que ele publicou no blog dele, e eu achei muito bom, e resolvi compartilhar no Instituto Liberal, tem tudo a ver naturalmente com a nossa linha editorial. Ele, inclusive, reconhece os débitos que ele tem com o Instituto, o aprendizado que ele teve com as bases que o Instituto Liberal propiciou para ele. O Instituto Liberal, inclusive, traduziu recentemente para o português um cálculo do consenso dos fundadores da escola da escolha pública, que é a obra fundamental da vertente deles, né? E o Adriano construiu esse artigo analisando a crítica que o Melchior faz aos autores que ele chama de neoliberais. E aqui ele não usa a palavra neoliberalismo numa acepção de detração, como os nossos críticos costumam fazer. Ele usa como uma descrição de um fenômeno, um campo de pensadores e autores, como Hayek, Milton Friedman, que surgiram ali na metade do século XX, reagindo à ascensão keynesiana. Isto porque, como um liberal social, o Melchior acreditava que o liberalismo social e, posteriormente, também o keynesianismo, a teoria econômica de Keynes, que defendia uma intervenção maior do Estado na economia para combater o desemprego, que isso seria uma evolução no pensamento liberal, e que os neoliberais, como Hayek e Friedman, ao criticarem o keynesianismo, estariam minimizando a importância do que Isaiah Berlin chamaria de liberdade positiva, que é a posse de recursos materiais necessários para que o indivíduo possa se florescer nos seus potenciais, nos seus desejos, supervalorizando a liberdade econômica, e que, portanto, haveria no neoliberalismo, nesse campo de contestação do liberalismo social, uma rejeição automática do valor da liberdade positiva. O que o Adriano vai argumentar no artigo dele, e eu concordo, porque, principalmente no livro O Argumento Liberal, eu vejo muitas injustiças sendo cometidas por Melchior contra Hayek, quando Melchior diz, por exemplo, que Hayek queria que o Estado se restringisse absolutamente à segurança e à justiça. Não é verdade. Há na obra de Hayek uma série de provisões que ele reconhece ao Estado como legítimas de que o Estado desempenhe. Então, o argumento central do Adriano é que os chamados neoliberais, como Friedman, como Hayek, que eles não estavam eliminando completamente o valor de uma liberdade positiva. Prova disso está, por exemplo, na política de voucher na educação que o Friedman propõe. Se o Friedman propõe que o Estado ofereça um recurso material, que naturalmente ele colhe da sociedade através dos impostos. O Estado não gera riqueza nenhuma, pessoal, fique claro isso. Mas o Estado destine parte dos impostos para auxiliar aqueles indivíduos e famílias especificamente mais vulneráveis, mais pobres, a conseguirem ter acesso a serviços de saúde e de educação, ele está contemplando, em alguma medida, a liberdade positiva. O que ele vai dizer é que o Estado não deveria gerenciar a atividade da educação e da saúde, o empreendimento em si, de maneira direta. Não deveria gerenciar porque isto tende a ser ineficiente e, portanto, tende a atrapalhar o próprio objetivo de você consumar algum grau de liberdade positiva. Então, Adriano Dorta vai dizer que a liberdade econômica
era e continuaria sendo o mais importante e eficiente meio de promover a liberdade positiva. Graças ao crescimento econômico gerado pela liberdade econômica, a liberdade cultural e a liberdade científica, o indivíduo das nações ocidentais modernas desfruta de muito mais liberdade positiva do que um rei medieval, por exemplo. Né? Esse crescimento não aconteceu porque o governo criou redes de segurança social ou garantiu, através da lei, que os indivíduos teriam direito a maior liberdade positiva. Então, embora o Hayek, o Friedman, o Buchanan compartilhassem a defesa da liberdade econômica como um instrumento essencial para expandir a liberdade positiva, o Adriano mostra que as justificativas deles partiam de fundamentos distintos. O Friedman enfatizava a eficiência dos mercados, os limites práticos da intervenção estatal. O Buchanan abordava o problema sob a ótica das instituições políticas e dos incentivos que existem no setor público, que são incentivos perniciosos, paralisantes. E o Hayek partia da defesa da ideia do falibilismo, de que o conhecimento está disperso na sociedade, que é uma ideia que permite contradizer a defesa do planejamento central. Então, eles têm justificativas diferentes, eles são diferentes entre si, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Agora, o fato é que eles não podem ser julgados sob a ótica do Melchior e dos liberais sociais, com todo o respeito que se deva a eles, como autores importantes que também são, na pluralidade das escolas liberais. Eles não podem ser julgados interpretando-se que a defesa econômica seria uma coisa de menor importância ou uma defesa menos moral dentro do liberalismo. Né? A crítica, diz a conclusão do Adriano, melchioriana, ignora o contexto de um mundo em que o Estado, legitimado pelas ideias keynesianas, havia ameaçado a própria base da liberdade que o liberalismo pretendeu proteger. Assim, não houve um gesto, ao contrário do que diz o Melchior, de estadofobia por parte desses autores, mas sim uma tentativa de restaurar o equilíbrio entre Estado e indivíduo. Eles não rejeitaram a liberdade positiva, apenas enxergaram que não basta você ter boas intenções e que os melhores caminhos para chegar aos bons resultados são caminhos em que o Estado é menos atuante e menos intrusivo. Camila. Excelente, Lucas. Lucas, como você acha... Não é como você acha a pergunta, mas assim, se as pessoas parassem com essa história de comparar o liberalismo brasileiro com o liberalismo americano e ficar falando que liberal é coisa de esquerda, que tu não tem que ser liberal, que lá, tu acha que as coisas estariam melhores? Se as pessoas parassem de fazer essas comparações, é isso? Isso, e parasse para estudar de fato o que é o liberalismo brasileiro, né? Não, Camila, eu acho que qualquer idiotice que é proferida, se você parar de proferir, se você for se informar e se educar para espalhar a ideia correta, isso é um ganho para todo mundo, não só para você individualmente, como para a sociedade que vai recepcionar os seus conteúdos. Evidentemente, seria muito melhor que as pessoas tivessem, parassem um pingo de tempo para estudar o que elas estão falando e que parassem para pensar também na importância dos pilares do liberalismo. Quando a gente fala em liberalismo, a gente está falando... Isso é até intuitivo, é até uma coisa autoevidente. A gente está falando em liberdade de escolha, liberdade de pensamento, liberdade de movimento. Você quer viver num mundo que você não tenha isso? Eu vou jogar o liberalismo inteiro no lixo por causa do identitarismo, que, aliás, é uma visão de mundo bastante coletivista, que dissolve o indivíduo em tribos, né? Por conta disso, que eu associo ao liberalismo moderno, eu vou jogar no lixo todo o legado do pensamento liberal. Se você quer viver num mundo que não tenha nada disso, a sério você quer viver nesse mundo? Porque, naturalmente, você acha que quem vai estar no poder tomando as decisões é alguém que pensa como você. Mas e se não for? E se amanhã ou depois estiver no poder alguém que é contra você? Você não vai ter instrumentos aos quais recorrer para se proteger, para se defender, para pleitear o respeito aos teus direitos. É esse o tipo de mundo que você quer viver? O mundo em que vige a lei da selva? O liberalismo é um protesto contra uma sociedade humana regida pela lei da selva, pela lei do mais forte mandando e acabou. Isso é que o liberalismo preconiza.
Você quer outra coisa? No mínimo, você torna bastante legítimo que os outros questionem o juízo da tua proposição. Perfeito, Lucas. Lucas, agora é hora de falar o que eu gosto, de fato, que é de livros. E a livraria está em promoção, 41%, 28%, 10%, umas promoções boas aqui. Esse livro aqui, ó, da esquerda para a direita, é do tipo, você é burro, começa a estudar, fica inteligente, vira direita. E quem falou isso não foi nem eu, tá? Foi o próprio Lula, que falou que a pessoa que ganha mais acaba parando de votar no PT. Tem motivos óbvios para isso. Uma pessoa que ganha mais, ela se especializa, ela se melhora e vê que ela é burra de votar no PT. Mas, enfim, a livraria do Instituto Nacional, do Instituto Liberal, tô com a música tô com o livro do aborto na cabeça. Do Instituto Liberal, e está com excelentes descontos esse fim de semana, mas é só neste fim de semana. E o livro que eu indico, óbvio, é O que Você Precisa Saber sobre o Aborto, de George Maza. E tu, Luquinhas? Já que a gente está falando de aborto, né? A gente indica o livro sobre aborto. Pô, já que a gente está falando sobre assassinato, que é a política de Estado dos regimes comunistas, né? Eu vou indicar o livro da minha amiga Marise Chons, professora Marise, O Mínimo sobre Marx, da editora O Mínimo, exatamente esse o nome, que é uma introdução brilhante e bastante sintética ao pensamento desse autor que mudou o mundo. Não há como negar o impacto monumental do pensamento marxista, ou como a Marise preferiria dizer, o pensamento marxiano, né? Que desenvolve a tradição marxista através dos seus intérpretes, sobre o planeta, principalmente no século XX. Então, dividiu o planeta entre um bloco comunista e um bloco capitalista, e isso aconteceu muito em função da influência da filosofia de Marx, que prevaleceu sobre o resto da tradição socialista. Então, é importante conhecer, entender bem o pensamento de Marx, para que nós também não espalhemos as nossas próprias idiotices, que nós saibamos o que é que nós estamos analisando, o que é que nós estamos criticando. Eu recomendo muito a obra da Marise. Perfeito, Lucas. Você acredita que eu li o Manifesto Comunista para saber justamente o que eu ia estar criticando e como ia criticar isso? Eu li o manifesto todinho, eu tenho por aqui. Eu li o Manifesto Comunista, é uma bosta? É. Mas a gente tem que ler o que vem daquele lado para a gente saber como combater. Não dá para combater um inimigo que tu não conhece. Sim, e por incrível que pareça, eu gosto, por exemplo, não é que eu concorde com tudo que está escrito ali, obviamente, mas eu gosto do 18 Brumário, que é um livro do Marx, em que ele descreve ali o golpe de Estado lá na França no século XIX, e eu já fui ajudado por Marx. Vou contar essa história no ar aqui para o pessoal saber. Eu estava desenvolvendo um trabalho sobre Tocqueville, para a Sociedade Tocqueville, eu ia falar sobre o momento em que Tocqueville defendeu o estado de sítio na França. Ele defendeu algumas legislações de restrição de liberdades num contexto de ampla violência generalizada, de ameaça às instituições na França. Tocqueville chegou a fazer isso. E eu queria discutir, mas por que Tocqueville fez isso? Assunto para outra discussão. Mas eu não achava o texto das leis, efetivamente, que Tocqueville defendia. Não estava encontrando o documento, um detalhamento maior do conteúdo dessas leis restritivas que Tocqueville achava necessárias. Eu achei um artigo em inglês, publicado ali em Londres, no jornal, que detalhava tudo para mim bonitinho. Porra, esse artigo me salvou por eu fazer o meu trabalho. Quem é o autor do artigo? Karl Marx. Karl Marx me ajudou. Agradeci a Karl Marx em público na época por ele ter feito esse trabalho para mim. Eu achei que tu ia falar que usou Karl Marx para pegar alguma esquerdinha da faculdade. Não. Eu já fiz até assim na hora que você falou como Marx. Achei que você ia falar, então, eu li Karl Marx e catei uma mina na faculdade. Obrigada, Karl Marx. É sério, gente, tem homem que faz isso. Mulheres, prestem atenção. Eles descobrem o seu viés, leem tudo sobre ele só para poder
ter uma noite boa aí, depois some, não confie nesse tipo de gente. Tô brincando, não sei, confia se quiser, pronto, eu não posso me intrometer nas decisões da mulher antes que eu tome um processo aí, que agora saiu foi aprovado agorinha na CCJ, quer ver? Eu vou ler na íntegra aqui, peraí, tá no Feltrin, adoro Feltrin, que Ricardo Feltrin. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça mais uma lei supremacista do gênero feminino. Criticar ou ironizar uma mulher, por exemplo, não é xingar, é criticar ou ironizar. Se tornará crime de misoginia, equivalente a racismo. Prisão imediata. Parabéns aos deputados burros. Os próximos passos das supremacistas na CCJ são: tudo que elas acharem que é misoginia será crime federal investigado pela PF, proibir qualquer crítica ao feminismo escroto que elas fazem, qualquer crítica ou questionamento do caso Maria da Penha será crime federal. E também tem uma lei que foi aprovada agora recentemente, que homens não podem mais fazer assédio judicial em cima de mulheres. Por exemplo, faz de conta, eu e o Lucas somos casados, a gente se separa, e aí começa-se o processo da separação de bens. Vamos fingir que nós temos muitos bens, tipo Roberto Justus. E aí eu minto ali no processo, coloco uma coisa que é dele, mas não é minha, enfim, o Lucas vai e me processa. Aí o juiz fala assim, não, eu vou deixar com a Camila isso aqui, coitada, é mulher. Aí ele vai e recorre para a segunda instância. Isso agora é assédio judicial. Então, vocês tomem muito cuidado. Então, não vamos falar nada de mulher, porque vai que alguma me considera machista aí, me processa por qualquer violência de gênero, seja qual for, que eu estou me metendo na sua vida sexual, falando para tomar cuidado com quem manja muito de algumas teorias só para conseguir pegar ela. Tá bom para você as aprovações da CCJ, Lucas? É o mundo distópico que nós estamos vivendo. E para a gente não esquecer... não, Lucas, só para a gente finalizar, eu preciso que tu comente isso. O post do namoro do governo, o Ministério do Namoro. Eu achei muito George Orwell aquilo, muito George Orwell. O que tu achou? Eu não estou sabendo não, Camila, que Ministério do Namoro é esse? Como não? Gente do céu, ainda veio com os erros de português grosseiro. Grosseiro. O Poder 360, todo mundo deu. Vou te colocar agora. Vou colocar pela CBN ainda, que é esquerdinho. Caramba. Aqui. Ministério do Namoro. O governo lança campanha para juntar casais que defendem a soberania nacional. Vamos justos por um país mais justo, soberano e cheio de amor, afirma a publicação ao convidar o usuário a interagirem nos comentários. Tá aqui o cardzinho, é que eles cortaram o card, mas o card fala assim, aqui, se você defende soberania nacional, mas justiça social, você pode conhecer alguém aí para se juntar e militar juntinhos. Que coisa brega. Ridículo demais. Não, é absolutamente ridículo. É óbvio que eu não sei até que ponto isso funciona, mas é óbvio que é uma tentativa de parecer legalzinho, bonitinho, descoladinho e desviar a atenção de todo o resto que a gente está comentando aqui no programa inteiro, né? A tentativa deles é essa. Agora, é ridículo, é completamente ridículo, é uma palhaçada, nossa senhora. Então, sem condições. Aí eles ficam juntos, fazem coisinhas de adulto e vão querer abortar. É a máxima da esquerda, né? Todo mundo bem louco, e aí faz coisinha errada e quer abortar. Mas, enfim, Luquinhas, já te traumatizei muito por hoje. Quero agradecer a sua... Vou tentar me recuperar. Vai tomar uma cerveja para se recuperar. Quero te... agradecer a sua participação nessa sexta-feira. Obrigado, Camila. Obrigado a todos que nos acompanharam. Pessoal, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho, pode cortar, pode usar nas redes sociais, não tem problema nenhum, pode repostar. Ninguém aqui tem problema com audiovisual, só não tira do contexto, que aí é sacanagem, tá bom? E aí quem dá strike sou eu mesma. Quando vocês veem que vocês tiraram alguma coisa do contexto
seja do Augusto, do Silvio, do Lucas, quem entra ali para dar strike sou euzinha. Então não tira do contexto não, tá? De resto, pode usar à vontade. Fiquem todos com Deus e até mais.